nosso tema hoje é de educação, mas poderia ser de trabalho, porque hoje é um dia muito especial. Quem é trabalhador hoje, com certeza já foi um estagiário e hoje é considerado o Dia Nacional do Estagiário. E esse é o nosso tema a partir de agora, aqui no nosso Sagres em Tom Maior. E para falar sobre esse dia tão especial, estamos ao vivo com a Lívia Bailão, nossa companheira de todos os dias, e o nosso grande companheiro, amigo, Valdinei Valério, presidente do Instituto Promover. Seja bem-vindo, Valdinei. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lívia. Primeiro eu queria parabenizar a Sagres com todos os seus meios pela proposta do programa. Você acabou de dizer que o programa é uma ponte e hoje nós vamos falar de fato sobre um tema que também é uma ponte. Você acabou de falar sobre a questão educacional e a questão do trabalho. Nós poderíamos sim falar sobre as duas questões separadamente. No entanto, hoje nós vamos falar daquilo que liga esses dois pontos. Essa ponte chamada estágio. Que é isso? Valdinei já começou potente, hein, Lívia? Com certeza, o nosso papo hoje promete. Boa tarde, Vinícius, para você aí no estúdio, toda a equipe do Sistema Sagres, ao Valdinei, que está aqui conosco para bater um papo maravilhoso sobre esse tema tão importante, e ao pessoal que está em casa nos acompanhando pelas plataformas do Sistema Sagres. Uma tarde vibrante, alegre, de muita confiança. Lívia, Valdinei, é importante destacar que o decreto, né, que consolidou, o que deu origem ao Dia do Estagiário, foi feito no dia 18 de agosto de 1982. Considera-se estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio. E aí eu queria fazer antes da gente falar sobre isso, você lembra, Valdinei, do seu momento como estagiário? Não tenha dúvida. Eu lembro muito e lembro também daquele ditado. Tudo é culpa do estagiário. Quem já não ouviu esse ditado? Foi o estagiário. Mas não só me lembro com alegria, como me lembro como uma passagem muito importante da minha vida profissional. E você, Lívia? Ah, sim, me lembro, com certeza, Tôndolo. São experiências, né, que a gente leva para a vida toda e que a gente vai conquistando uma segurança, uma autoconfiança. Eu queria aproveitar, Vinícius, e pedir para que o Valdinei. A Constituição brasileira, ela define educação, né? A educação é direito de todos, dever do Estado e da sociedade também, né? Ela abrange, né, o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua qualificação para o trabalho e o desenvolvimento como cidadão. Como que o estágio, Valdinei, na sua opinião, congrega esses atributos? O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Já que está, né, como um tema de educação, o Tôndolo bem iniciou o programa como o ODS 4, que é o tema de educação que a ONU estabeleceu. Lívia, essa é uma excelente oportunidade de falarmos sobre essa questão. Primeiro, se me permitem, eu gostaria de fazer uma distinção do que é o estágio. O que é o estágio curricular e o que é o estágio profissional? Porque vocês que fizeram direito, jornalismo, psicologia, todos em algum momento, obrigatoriamente, passou por um processo de aprendizado prático e que na matriz curricular universitária eles chamam de estágio obrigatório. Esse é o estágio que você faz ligado necessariamente à sua matriz curricular, com um período estabelecido, com uma carga horária estabelecida, com um processo de supervisão pedagógica estabelecida pela universidade e com um cuidado de conciliação entre a aprendizagem teórica, aqueles temas que você está desenvolvendo na universidade, e os temas que você está
trabalhando, vamos dizer assim, a questão prática na unidade de estágio. Esse é o que chamamos de estágio obrigatório ou estágio curricular, ligado à universidade. O outro estágio, para que nós possamos distinguir isso, é o estágio muitas vezes conquistado pelo próprio aluno, ou às vezes proporcionado pela universidade, mas é o estágio que está ligado necessariamente à empresa no que diz respeito com a grande diferença. Ele é um estágio remunerado e não obrigatório, ou seja, um estágio voluntário. Então é importante que nesse momento, quando nós falamos do Dia Nacional do Estágio, que para mim é uma grande lembrança, e mais uma vez parabenizo a Sagres e o programa Tom Maior por trazer esse tema e por saber que essa é uma fase da vida muito importante. Como você estava dizendo, Lívia, a questão educacional é uma questão fundamental estabelecida em Constituição. Só que existe hoje um grande gargalo entre a formação, que essa que é obrigatória, essa formação que está estabelecida na Constituição, e a ascensão para o mundo do trabalho. Inclusive, no ano de 2009, eu, como coordenador internacional para o G20 do tema Educação, Trabalho e Inclusão, um dos temas muito debatido foi essa questão, a educação e essa convergência para o mundo do trabalho desse jovem que está em fase de conclusão ou do seu ensino médio ou concluindo a sua trajetória universitária, pelo menos aquilo que se chama a trajetória básica universitária. Então, assim, esse momento foi discutido porque há uma espécie de abismo entre aquilo que é dado em sala de aula, aquilo que é discutido como tema curricular, e aquilo que as empresas esperam desse formado, desse acadêmico que sai da universidade. Então, aí está um papel, essa ponte falada anteriormente é muito importante. Quando você proporciona a esse estudante uma possibilidade de exercer a prática, porque, como diz o ditado, na prática, a teoria é diferente, não é isso? Quantos de nós já não ouvimos isso? Que na prática, a teoria é diferente. Então, aí está um grande motivo para que aquele que é estudante, que ainda não ingressou no processo de estágio, o faça. Porque, na prática, a teoria é diferente. E aí, eu poderia discutir aqui e elevar, e eu quero deixar um pouquinho mais adiante, a questão dos benefícios do estágio, não só para a empresa, mas, no melhor, não só para o estudante, mas também para a empresa. Porque essa é uma via de mão dupla. Eu tenho recebido, assim, particularmente, tanto no meu e-mail profissional, mas também eu monitoro, acompanho os e-mails de recebimento que a gente tem aqui, principalmente dentro das nossas plataformas digitais, uma quantidade muito grande de jovens ou recém-formados, ou ainda dentro do período de formação no ensino superior, no caso aqui conosco de jornalismo, de publicidade, de designer, mas muita gente, a busca por uma vaga de estágio tem sido muito grande. Como que a pandemia impactou esse setor e o quanto ela vai transformar o estágio a partir de agora, Valdinei? A pandemia, ela impactou a todos nós, de todas as formas, em todos os setores, e não foi diferente com o estágio. Tá? Eu poderia dizer o seguinte, que também houveram tentativas de que esses impactos fossem minimizados, porque através de analogia, aquilo que servia para um empregado comum, que é a suspensão do programa de estágio, para continuidade depois de 2 ou 3 meses, aquilo que servia para o empregado comum ou para um aprendiz, também por analogia foi aplicado aos estagiários. Mas com toda certeza o impacto com a paralisação da atividade econômica, ele foi, eu não saberia te dizer em percentuais, mas ele diminuiu muito o número de estagiários, como diminuiu o número de empregados, como atingiu a questão da empregabilidade, mas nisso tudo,
há uma notícia boa, vamos dizer assim. O estágio tem sido o primeiro a se recuperar desse impacto da pandemia no transcorrer da pandemia, vamos dizer assim, porque nós não estamos no pós-pandemia. Nós nos acostumamos um pouco com ela e estamos num momento muito complexo, mas ainda assim, com as empresas abertas, o estágio, o programa para estagiários foi o que primeiro tem se recuperado. Tôndolo, queria fazer uma pergunta para o Valdinei, exatamente nesse momento, então, Valdinei, de recuperação, né, em que estudantes acadêmicos estão tendo oportunidade aí de vagas e de conquistar, né, vagas nas empresas, no mercado de trabalho. Quais as habilidades, para além das acadêmicas, esperadas de um estagiário hoje, no cenário de hoje, que é o cenário do mundo atual? Lívia, habilidades técnicas, cognitivas, elas já não são mais um diferencial para nenhum profissional e nem mesmo para o estagiário. O que se procura no mercado hoje são as habilidades socioemocionais. Nós temos que nos comportar como baratas, vamos dizer assim. Porque na guerra nuclear, o que sobrevive é a barata, é aquela que melhor se adapta. Então, quando você tem habilidades socioemocionais, a sua possibilidade de adaptação dos novos saberes, das novas tecnologias, é aquilo que o mercado tem procurado. Pessoas que têm essa habilidade de acompanhar as mudanças. Então, na minha concepção, e aquilo que tem sido estudado nesse campo, é que as habilidades socioemocionais são as mais necessárias para que você... Porque, às vezes, você estar no mercado de trabalho, você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho é difícil, mas você permanecer lá é ainda mais. E é aí que você tem que demonstrar essas habilidades socioemocionais. Valdinei, Maravilha. Nós temos até alguns depoimentos de estagiários, né? Então, vamos acompanhar um pouco o depoimento da Dilizago, que é nossa estagiária aqui, falando sobre um pouco dessa importância do estágio dentro da carreira profissional dela. Olá, eu sou Dilizago, sou estagiária no Sistema Sagres e estou no último período da minha faculdade. Ao longo do curso, nós estudantes aprendemos muito e adquirimos uma bagagem que assim, a gente vai levar para a vida inteira. Mas eu posso garantir que a melhor parte desse percurso é o estágio. É lá que você vai aprender na prática como que vai ser o seu dia a dia na sua profissão. Eu não me arrependo nem um minuto de ter dedicado os meus últimos meses de curso ao estágio e encorajo você, que é estudante, a aprender na prática como estagiário. E esse depoimento casa bem com o que você estava comentando agora, né, Valdinei? Sabe, Tôndolo, existe essa questão como o estágio pode agregar não só na questão profissional, mas na vida da pessoa. Porque você pega um jovem entre 17 até 29 anos, quando ele está concluindo o seu processo educacional na primeira fase, vamos dizer assim, porque estudantes somos todos os momentos, por toda a vida, né? Não há como ser diferente, até porque eu acabei de citar aqui as questões socioemocionais, servem para todos nós. Para nós que estamos um pouquinho mais erados, como diz no Goiás, né? Um pouquinho mais erados, com trajetórias já estabelecidas, também serve para nós. Mas você imagina, os desafios são ainda maiores quando se trata de um estudante, quando se trata de um jovem, quando se trata de às vezes ele se forma quando ele não faz o estágio, não só o obrigatório, mas quando ele não passa por um período de estágio, onde ele tem uma experiência dentro de uma empresa, não estou falando aí do estágio obrigatório, já estou falando do estágio voluntário, onde ele tem uma experiência dentro da empresa, onde ele assiste o jornalista Tôndolo fazendo o seu trabalho, lidando com o seu dia a dia, onde ele assiste a advogada Lívia Bailão fazendo o seu trabalho, porque ele acaba se identificando também em outras profissões e aonde estão as conexões com aquilo que ele faz. Porque nós estamos num universo cíclico, onde
Todos se encontram em algum momento por alguma questão. E essa experiência a universidade não pode trazer para ele. E essa experiência é uma experiência de vida e não só profissional. Nós temos mais um... eu tenho mais um depoimento, Lívia, e depois eu abro essa pergunta. A Paloma Rabelo, também nossa estagiária, ela também faz um depoimento sobre essa experiência de estágio no início da carreira profissional dela. Oi, gente! Meu nome é Paloma Rabelo e eu sou estagiária do Sistema Sagres de Comunicação. E hoje é comemorado o Dia do Estagiário. E estágio para mim é esse tempo de aprendizado. É tempo de colocar em prática aquilo que a gente aprende na faculdade, mas também de aprender diversas áreas novas. E nesse tempo que eu estou estagiando na Sagres, a gente tem todo o acompanhamento. O meu texto melhorou bastante, a minha locução também, eu aprendi diversas coisas novas e é um tempo de aprendizado e de novas experiências. E é divertido a gente ver esse trabalho, porque, vou dizer, porque eu acompanho as duas bem de perto, tanto a Paloma quanto a Adile. E o quanto a insegurança do erro faz muito parte dos jovens, assim, né, desse processo, desse momento. E por várias vezes, as duas mesmo chegam assim, não consigo, desisto. Falei, não, você vai lá e faz. Vai, que você vai dar conta, que você vai fazer e tudo. Então... é um processo também dessa questão socioemocional que você comentou, né, Valdinei? Exatamente, Tôndolo, Lívia. Existe tudo isso, converge em uma outra questão ainda, que é o conhecer a si próprio. Conhecer as suas limitações, saber por onde você tem que trilhar para ser um melhor profissional, e isso vai permitindo que você se conheça. Então, o estágio, ele tem um papel espetacular na vida da pessoa, na vida do profissional, na vida daquilo que no olhar daquilo que ele quer para a sua vida, sabe? Então, assim, esse autoconhecimento também pode ser, e ela estava dizendo ali que hoje ela redige muito melhor, mas eu tenho certeza que ela se relaciona melhor fora dessa redação. Ela se permite um pouco mais, alguns riscos que ela não tomaria antes de ser estagiária e saber redigir melhor. Então, assim, é um composto de elementos. Diga, Lívia, você queria perguntar? Sim, Tôndolo e Valdinei, é interessante porque estágio nos remete a uma preparação, né, a essa experimentação. Tanto é que, por exemplo, às vezes aquele casal que quer... antes de decidir, né, se casar formalmente, faz um período aí de estágio para testar. A gente tem o famoso estágio probatório, quando a pessoa passa num concurso e ela está em estágio probatório de testes e avaliações. Então, vem muito a calhar com isso que você está falando, né, Valdinei? Essa lacuna que existe, né, entre esse momento de educação propriamente e esse mundo do trabalho que nos exige tanto, e o estágio para fazer esse elo. Eu queria te perguntar, Valdinei, você começou a sua fala assim, dizendo que a culpa é do estagiário, né? Então, tem algo errado, é do estagiário. Não, contrata o estagiário que é mais barato, não precisa. Existe, como é que está essa cultura hoje nas empresas? As empresas mudaram muito, né? Elas estão abrindo as suas mentes, as grandes corporações, as médias e pequenas também, porque nós estamos mudando e as nossas empresas também. Como que está essa visão hoje do empresário, do dono do negócio em relação ao estágio? Lívia, embora nós estejamos em um dia festivo, né, o dia do estagiário, nós não podemos também ser hipócritas em falar que há um interesse econômico nesse processo do estágio. Tá? Muitas das empresas contratam porque acham que é mais barato, porque... Só que, ao longo desse processo, eles se permitem, ou eles identificam ali uma possibilidade de formar o seu próprio quadro funcional. E muitas dessas empresas hoje, não só as grandes, que têm grandes programas de trainee, em grandes corporações, mas muitas das empresas de médio, sobretudo as de médio porte, têm olhado para os programas de formação, e aí você encontra para um determinado período de idade a aprendizagem, mas e também o estágio, tem olhado para esse público como uma possibilidade de formação
de um profissional que possa servir-lhe com mais qualidade. Então, não dá para mentir que há uma questão econômica, mas também não dá para mentir que essa situação tem mudado, sobretudo porque os aspectos tecnológicos têm exigido muito das pessoas. E esse jovem, que é um jovem digital, que é um jovem que vem que ele nasceu na era digital, ele tem muito mais facilidade de se adaptar a esse momento, né? Então, assim, a minha percepção é que há sim um aspecto econômico. Essa questão do tudo é culpa do estagiário é uma piada, né? Aliás, o estagiário, ele é uma solução, ele não é um problema para dentro da empresa. Até porque o estágio, ele não é uma cota obrigatória, é uma cota voluntária, inclusive para a empresa. Então, a grande parte dessas empresas tem na sua política de recursos humanos, a adoção do estágio como uma fonte de recursos humanos. Valdinei, eu estou vendo aqui, meu tempo já foi para o espaço. Eu queria fazer Poxa, que mal. Muito ruim, muito ruim. Infelizmente, se o tema rende, quando a gente vai falar de educação aqui, parece que o tempo é pouco. Mas você começou a falar, né, no início da entrevista sobre os benefícios, né, os benefícios do estágio. Sim. E aí eu comecei a pensar aqui, estou olhando para dentro da Sagres hoje. Foram estagiários da Sagres. Eu, Rafael Bessa, Natália Freitas, Rubens Salomão, Jordana Ágata, Vitor Machado, quem mais? Matusalém. Hã? Não, Matusalém ainda não. Matusalém ainda não. Mas Rubens, quem mais, hein? Eu acho que de cabeça, assim, que estão hoje, ele representa quase 30%, 40% da nossa equipe de geração de conteúdo. E aí eu queria dizer para você, assim, agora legislar em minha causa própria, o quanto é o benefício do estágio? Do que você está falando quando você fala o quanto é o benefício do estágio? Você está falando em termos monetários? Não, o benefício social mesmo dessa questão de até para a empresa. Né? Não, me desculpe, a verdade é que é o seguinte, o estágio tem bem mais do que aquilo que nós podemos ver, porque também um fato muito importante é que ele pode despertar a consciência do papel, do meu papel como pessoa, e isso você pode testemunhar, do meu papel como pessoa na sociedade. O que eu realmente quero para a sociedade, o que eu idealizei, o que pode ser feito, sabe? Então, eu acho que tem valores aí intangíveis que muitas vezes nós não conseguimos mensurar. Não, muito bacana. Valdinei, parabéns pelo Dia do Estagiário, boa sorte na sua empreitada e eu agradeço bastante por ter compartilhado tanta experiência positiva com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que for necessário, que vocês julgarem pertinente, estarei aqui. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valdinei. Muito obrigado, Lívia. E até amanhã aqui no nosso Tom Maior. Até, Vinícius. Nosso tema de hoje foi o Dia do Estagiário.